Bem-vindo ao A Cor da Magia. Se você gosta de livros de colorir, no vídeo de hoje nós vamos colorir uma ilustração gratuita da Rita Berman, a autora de Man-Ray Dutch Europa. Não sei se pronuncia assim porque o livro é alemão, tá? Então não tenho nem ideia de como é que se pronuncia isso. Essa daqui é uma ilustração gratuita, ela deixou para download de divulgação no site dela. Se você não sabe como fazer esse download, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download gratuito e colorir junto com a gente. Primeiro, eu joguei aí uma camada de preto no fundo, porque eu achei que essa paisagem combinava bastante com um céu noturno. Então eu joguei uma camada de preto para escurecer algumas partes lá no fundo. Pintei as estrelinhas de amarelo, forçando bastante o lápis, que era para não correr o risco dele pegar outras cores. E aí eu joguei por cima o azul cobalto, tá? Ele é um azul bem escuro, bem forte, mas eu não forcei muito o lápis não, tá? Essa diferença que ele tá dando aí, do mais escuro na parte de baixo para o mais claro na parte de cima, na verdade, porque eu havia passado o preto antes para moldar ali o que eu queria mais claro e o que eu queria mais escuro, tá? Eu recomendo isso ao invés de você simplesmente forçar mais o lápis embaixo ou mais o lápis em cima, faz essa mistura de cores. Depois disso, eu joguei aí para iluminar um azul, lápis azul normal, tá? O azul claro da caixa comum. Achei que deu uma iluminação bem bacana e misturou um pouquinho o preto com o cobalto, que não estava muito homogênea a mistura. A sensação que dá nessa folha é que ela não fica tão bem misturadinha, mas é assim mesmo, gente, porque como é uma ilustração gratuita, eu imprimi numa impressora comum com papel sulfite, aquele papel normal A4 de impressora mesmo. Por isso que ele dá essa sensação de que a qualidade de misturas não vai ficar tão boa quanto seria se fosse um livro de colorir de verdade. O verde que eu usei no gramado é o verde pinho. Nessa imagem eu vou usar 4 tipos de verdes diferentes, tá? A caixa que eu estou usando para fazer essas ilustrações é a caixa de 60 cores da Faber-Castell. É a caixa que eu recomendo para quem gosta de pintura, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir a caixa de 60 cores da Faber-Castell lá no site da Amazon, que se você for a Amazon Prime ainda tem a chance de ganhar o frete grátis. Não tem nenhum custo adicional para você e você ainda está ajudando o canal. O que eu fiz aqui? Primeiro eu passei uma camada do verde pinho por toda a grama e coloquei uma camada leve do amarelo por cima para dar uma iluminada de leve no gramado. Depois disso, eu peguei o verde normal, na caixa de 12 cores ele vai ser o verde escuro, tá? Mas pelo nome do lápis ele é o verde normal, para destacar onde seriam as gramas, os gramados. Depois disso, passei a usar o verde, ainda só o verde comum, tá? Para fazer as pontas dos pinheiros. Eu vou fazer isso em todas as plantinhas, em todas as árvores. Vou passar o verde nas pontas, tá? Deixando a parte do centro mais iluminada, ou seja, mais branca, que seria onde ele pegaria mais luz. E com um lápis preto, eu vou colocar na parte de baixo ou nas pontas para dar ali a sensação de luz e sombra, tá? Vou fazer o mesmo procedimento em todas elas. Passo primeiro verde, depois passo a camada de preto para dar a sensação de sombra e volume em todas as árvores. Lembrando que essa daqui é uma ilustração gratuita. Se você quiser fazer o download gratuito, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você fazer esse download e imprimir em sua casa e colorir também. Caso você queira comprar os livros da Rita, eles ainda não chegaram no Brasil. Os canais que estão fazendo review ou pintando diretamente o livro original, ou compraram ele importado ou são canais estrangeiros, tá?
Caso você queira comprar ele aqui no Brasil, o site da Amazon vende esses livros importados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você comprar os livros importados pela Amazon. Caso você venha do futuro e esses livros já tenham chegado no Brasil, aqui no link do vídeo já vai estar o link atualizado para os livros na edição brasileira. Por enquanto, ainda não temos no Brasil nenhum dos livros da Rita, somente as edições importadas que, sinceramente, elas estão um pouquinho salgadas de preço. Para essa árvore eu resolvi mudar o padrão e joguei um verde oliva. Tá? Deixando a sensação de luz e sombra, deixei aquela parte iluminada no centro e peguei um lápis preto para escurecer a parte de baixo, dando a sensação de sombra e volume. Depois voltei com um lápis verde oliva e dei uma forçada maior para dar uma misturada nas cores. Depois disso peguei o lápis amarelo e joguei em todos os pontinhos onde deveriam ter frutos. E com um lápis vermelho fúcsia, tá? É um lápis que ele parece muito ser o rosa, parece ser aquele magenta do círculo cromático, mas ele é o vermelho fúcsia. Joguei por cima do amarelo para dar uma sensação um pouquinho mais quente e ficou um efeito bem bacana. Volto com o verde para completar as duas árvores que eu não havia feito. Usei o mesmo padrão das árvores lá de trás, que é passar primeiro o verde escuro, deixando o ponto de luz e sombra, colocar um pouquinho de preto para dar a sensação de sombra, tá? Ficar um efeito bem bacana. E aproveitando que você já chegou até esse ponto do vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal e, se possível, deixa aí um comentário dizendo o que achou da figura e quais outras figuras você gostaria de ver aqui no canal. A câmera resolveu me chatear um pouco e o foco automático dela em alguns momentos mudou um pouquinho, mas nada que chegue a atrapalhar o vídeo, tá? Eu havia falado nos vídeos anteriores que eu queria manter todos os desenhos dessa figura num padrão parecido. Aí do lado nós temos o desenho do guarda-chuva, né? Bem cores quentes, com o contraste das cores um pouquinho mais frias, que é o laranja para o azul do fundo. E nessa figura eu ainda não tinha feito esse contraste. Tinha jogado muito verde, que não tinha nas outras figuras, e tinha colocado bastante do azul cobalto, que eu coloquei nas duas figuras anteriores. Então eu resolvi colocar essa parte quente da figura, o calor e o mesmo padrão de amarelo e laranja na barraca, para dar a iluminação da figura, tá? Resolvido o problema com a câmera, vamos agora para a barraca e para a parte das cores quentes. Mesmo padrão que eu fiz nas outras imagens. Eu começo jogando o amarelo, lápis amarelo normal, tá bom, tá, gente? Joguei o amarelo onde eu queria. Peguei um lápis bem clarinho só para o caminho, porque eu queria um tom mais terroso, então eu coloquei um areia e fiz a borda do caminho com um lápis bordô. Voltando para a barraca, eu usei o mesmo padrão que eu fiz no guarda-chuva. Por cima do amarelo, eu joguei uma camada de laranja e depois eu volto jogando outra camada de amarelo e outra camada de laranja até deixar essa cor uma cor bem quente, tá? Que é para ter o mesmo padrão da outra imagem, esse padrão levemente entardecer. E nas partes onde deveria ter mais sombra, já depois de várias camadas de pintura, eu coloquei uma camada do lápis bordô. Como ele já tem várias camadas, ele não pega a cor do bordô, ele dá esse efeitozinho bem rosado que fica muito bonito. Mesmo padrão repetido no coelho, simplesmente para dar essa sensação de cores quentes, porque eu queria esse contraste, que nas outras imagens era o contraste do pôr do sol, tá? Quando eu colocava nuvens no contraste do azul para o amarelo, e nesse daqui, como eu não tinha um pôr do sol, eu coloquei céu azul estrelado com a barraca com cores claras, é como se tivesse luz na barraca. Mesma coisa eu fiz no tapete na frente da barraca. A única pequena diferença é que além
laranja e amarelo, eu coloquei um pouquinho do vermelho fúcsia para dar uma misturada e fazer um xadrez um pouquinho mais piquenique. Depois disso, últimos retoques no tom de verde, porque eu achei o verde muito claro do jeito que estava para ser uma paisagem noturna. Depois disso, jogo um lápis marrom bem comum para as árvores e nossa figura de hoje está pronta. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e sua curtida para ajudar a espalhar esse vídeo.